dia, seu Gabriel. Eu quero saber o que é que os professores, os especialistas em educação estão achando deste livro. Bom dia, Daniela. Olha, você colocou aí muito bem. É uma discussão que vem sendo feita já dentro da academia. A questão toda é que isso foi pacificado em um livro e tudo, eu discuti aqui com o professor Tarsis Weiss, que está aqui do meu lado, tudo isso diz respeito também à função, de fato, do livro e à função da oralidade, não é, professor? Porque, Daniela, existem alguns exemplos, só para a gente citar e não parecer que é uma posição elitista. Esse livro traz como correto frases como os meninos pegam o peixe, nós pega o peixe, os livros mais interessantes estão emprestados. Então, são coisas gritantes, não é, professor? Bom dia. Bom dia. Na realidade, a proposta do livro, de fato, parece gritante. Tendo em vista, sobretudo, o fato de que o livro trata, sim, a norma popular, dá, sim, um certo respeito à norma popular, mas já vai entregando ao indivíduo a possibilidade de fazer uso disso. Você pode usar isso? E diz que sim, claro que pode. E aí é que entram as questões. Porque, na realidade, este uso ainda é conflituoso. Falar da norma popular é também dizer que existe uma norma padrão do outro lado. E que, para alguns espaços da sociedade, somente a norma padrão será interessante. Obviamente que já há um discurso claro para isso. Óbvio, quando eu falo, por exemplo, os menino, a palavra plural os já declara que menino também estará no plural. Há uma lógica por trás disso. É uma lógica criada nos aspectos da língua popular. Mas o detalhe é que para o indivíduo fazer um concurso, para ele ingressar através do vestibular, ele vai ter que dominar o código padrão. E esta é a função do livro. A função do livro, Gabriel, é literalmente discutir, versar sobre o padrão para se criar uma referência. Porque senão a gente acaba perdendo a referência, que é importante nesse aspecto. E me diz uma coisa, o senhor acredita que um trabalho como esse possa fazer com que esse padrão seja perdido? Na realidade, é perigoso quando a gente começa a utilizar referências, porque o livro é essa referência do padrão, para discutir, entregando inclusive a possibilidade de uso do popular. É bom deixar claro que algumas coisas já são bem cultivadas na cultura popular. Por exemplo, não se vê aqui e ali alguém dizendo dar-te-ei uma nova oportunidade, que é o padrão. Encontra-se o tempo inteiro as pessoas dizendo te darei uma oportunidade. Mas o detalhe é que os meninos acaba sendo uma situação muitíssimo grave, porque não é apenas popular, chega a ser burlesco em alguma medida. E o papel do livro é literalmente fazer com que o padrão seja exaltado, para que a gente não consiga chegar a um momento de perder a capacidade de se comunicar entre setores diferentes, entre expressões etárias e sociais diferentes. E aí sim é que a Academia Brasileira de Letras, é que muitos professores começam a se preocupar e dizer, precisamos garantir o padrão não pode se perder. Essa é a função do livro. Ô, professor, com licença, Gabriel, me responda uma coisa, a Daniela falando aqui do estúdio. Por favor, Daniela. Onde fica a norma culta? Eu sei que os linguistas debatem muito, vós me ser já virou você, há muito tempo atrás. Mas daí a gente conceber essa ideia de mudanças tão radicais e que parecem trazer erros, legitimar erros. Onde é que fica a nossa norma culta, então? Pois é. A grande discussão que está sendo feita no MEC, e isso é bem importante, é que o indivíduo que é usuário da língua, ele consegue se comunicar mesmo sem fazer uso do padrão. E isso é um fato extremamente plausível. Precisamos dar respeito a isso. Só que isso é um fato para ser discutido para aqueles que já estão dominando a língua e que podem perceber que é mais adequado dizer te darei uma oportunidade no futebol que dar-te-ei uma oportunidade no futebol. Mas lá no dia do vestibular, ele vai ter que fazer uso do uso mais formal, do uso padrão. O que é interessante, Daniela, é que esse livro está sendo distribuído para cerca de 500 mil de brasileiros. E é bom deixar claro que esses indivíduos são jovens e adultos, que na realidade estão fazendo uma aceleração na educação e, portanto, não estamos discutindo isso com acadêmicos. Se um assunto que ainda não é pacífico para acadêmicos, se um assunto que ainda debate com a norma culta da própria academia precisa ser ainda discutido, como entregar para tanta gente essa discussão ainda tão incipiente? Essa é a pergunta. E mais uma coisa, professor, como é que fica, por exemplo, as pessoas que já estão Enem, vestibular, as pessoas que já estão cursando, fazendo curso superior. Então, como é que vai ser agora? Vai mudar e como é que vai ficar? Como é que vai se equalizar essa ideia do que é certo e do que é errado? Interessante é que o professor e ministro fez a declaração deixando claro que nada muda para os concursos. Embora o livro tenha essa
possibilidade de ser referendado pelo MEC, e mais do que isso, está sendo distribuído, e o MEC não volta atrás disso, mas está legitimado. O concurso ainda adota a norma padrão. E a norma padrão é referendada por bons gramáticos, que inclusive estão indicados todas as vezes na biografia dos cursos referendados, ou dos concursos referendados. Agora, professor, me tira uma dúvida. Se o MEC adota essa posição aí ambígua, aprova esse livro como um livro oficial e, ao mesmo tempo, diz que todos os concursos serão pautados pela norma culta. Caso em um concurso como o vestibular, um aluno venha escrever "os meninos faz isso", alguma coisa como está exemplificada no livro, e ele venha a ter um ponto cortado na redação, ele entre com um recurso. Como é que fica essa situação? Isso é interessante. Há, obviamente, aí alguma discussão administrativa, uma discussão política que precisa ser ampliada, mas o que eu acho interessante, e aí a gente não pode esquecer, a professora Heloísa Ramos, que é a professora que escreve também este livro Por uma Vida Melhor, ela faz uma declaração interessante. Não estamos discutindo mais a ideia de certo e errado. Estamos discutindo a ideia, Gabriel, de adequado e não adequado. Então, o que é adequado para o jogo de futebol? O que é adequado para o final de tarde, ali em Itapuã? Isto é adequado também para o aspecto do vestibular? Não. Então é bom deixar claro que ali está o conceito de adequado e inadequado, em lugar do conceito de certo e errado. O grande problema é talvez uma palavra que ali está dita que compromete todo o texto da gramática. É que lá está perguntando para o aluno: eu posso fazer isso? Eu posso fazer uso disso? Pode sim. E você vai sofrer preconceitos linguísticos. Será que este aluno, esse indivíduo que está sendo preparado, vamos dizer, entre 5ª e 8ª série, que é o que está declarado pelo MEC, ele já tem condições de entender a complexidade do que é um preconceito linguístico? Esse assunto que ainda está sendo tão polêmico, tão discutido por intelectuais na sociedade inteira. Então, este que é o ponto-chave da discussão, é entregar para o indivíduo que ainda não está preparado a uma discussão acadêmica, discursos que ainda estão no campo da não pacificidade, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras. Ok, professor, muito obrigado. Pois é, Daniela, fica aí então essa observação do professor importantíssima. É a questão da adequação. É claro que a gente sabe que a linguagem informal cabe em uma série de lugares, mas é questionável que o MEC traga essa linguagem informal justamente para onde a formalidade, a norma culta deveria estar imperando, Daniela, que é um livro. Ô Gabriel, eu ouvi outro dia o ministro Fernando Haddad dizer que no Brasil os professores ganham 60% menos do que qualquer profissional, outro profissional de nível superior. Ainda vem essa medida. Então, o que a gente pode esperar da educação no nosso país, investindo 5% do PIB, quando as organizações internacionais dizem que, no mínimo, deveríamos investir 12%? Então, a gente deixa a reflexão aí, né, Gabriel? Com certeza, uma situação bastante complicada, o papel que vem sendo dado aí à educação, o reconhecimento ainda tão pequeno, muito embora o governo venha investindo também aí em capacitar, em aumentar, é um objetivo, o ministro colocou também que é um objetivo aumentar aí o salário dos professores, Daniela. É objetivo e tem que ser um objetivo que crie metas rapidamente. Obrigada, Gabriel Pinheiro. Daqui a pouco eu te